Verão de 1944. Nas florestas da Normandia, uma arma específica matou mais soldados de infantaria do que derrubou aviões em toda a guerra. O som era inconfundível. Os americanos comparavam o ruído ao de uma máquina de costura gigante. Mas essa máquina não costurava tecidos. Em poucos segundos, ela preenchia o espaço com milhares de fragmentos de metal. Como uma arma antiaérea se tornou o maior terror do exército em solo? À primeira vista, uma defesa necessária contra bombardeiros, mas na prática, uma ferramenta de extermínio em massa. 4 canhões de 20 milímetros disparando em sincronia absoluta. A cadência de tiro era tão alta que criava uma barreira física de chumbo. No visor da mira, o alvo desaparecia. Quem era pego no cruzamento dos disparos literalmente se dissolvia no ar. Não havia tempo para reação. O soldado não ouvia o disparo antes de ser atingido. O nome oficial: Flak Wirtling 38. Este pesadelo mecânico não nasceu da crueldade dos comandantes de campo. Ele nasceu nos escritórios da Rheinmetall. No final da década de 30, os engenheiros alemães não buscavam uma forma de mutilar pessoas na lama. Eles buscavam um escudo. O objetivo era puramente matemático: fechar o céu para os novos bombardeiros de alta velocidade. Na planta de fabricação, os detalhes eram técnicos. Os engenheiros projetaram mecanismos para disparos em altitudes elevadas. Eles calcularam balísticas precisas para perfurar fuselagens de metal, não tecidos humanos. Cada engrenagem servia para a proteção do espaço aéreo. Mas a guerra reescreveu o manual de instruções por conta própria. Na filmagem da época, nota-se, as guarnições alemãs baixam os canhões até a linha do horizonte. O que era uma obra-prima da engenharia defensiva mudou de função. O escudo virou uma marreta. O mecanismo de precisão transformou-se em um instrumento de destruição absoluta. Não havia onde se esconder. Paredes de pedra e troncos de árvores eram atravessados como se fossem papel. Quando os canhões antiaéreos baixaram os canos do céu para a terra, a infantaria aliada conheceu o limite do horror biológico contra a mecânica industrial. A história mudou o propósito da máquina. E a máquina apagou divisões inteiras do mapa. 1938. O ano estava no fim quando os engenheiros da Mauser receberam uma ordem direta. O motivo era técnico. O Flak 38 de cano único estava obsoleto. Ele era confiável, mas lento demais para os novos bombardeiros. A velocidade das aeronaves superava a capacidade de resposta da defesa alemã. Karl Wanninger assumiu o controle pessoal do projeto. Ele era o engenheiro-chefe da Rheinmetall e um projetista de elite. Até julho de 1944, ele entregaria 20 sistemas de armas diferentes ao exército. Wanninger sabia que o problema era matemático e a solução seria difícil. Por que o cano único falhava contra os aviões? A resposta estava na logística do disparo. O carregador tinha apenas 20 projéteis. Com uma cadência de 450 tiros por minuto, a munição acabava em 2,5 segundos. Nesse intervalo, o artilheiro precisava trocar o pente de metal. O tempo não perdoava. Um avião a 300 km por hora percorria 200 metros durante uma única recarga. Na prática, o alvo saía da zona de tiro antes do próximo disparo. No visor da arma, o operador via apenas o rastro da aeronave desaparecendo no horizonte. Aumentar a capacidade do carregador era impossível. Isso exigiria redesenhar todo o mecanismo de alimentação do zero. Esse processo levaria anos de testes e desenvolvimento que a Alemanha não tinha. O metal da época também não suportava uma cadência maior em um único cano. O mecanismo automático já operava no limite térmico e físico. A solução escolhida foi bruta e direta. Os projetistas decidiram não melhorar o cano, mas multiplicá-lo. Eles montaram 4 canhões Flak em uma única plataforma giratória. O resultado foi o Flak Wirtling 38. Teoricamente, a arma disparava 1.800 tiros por minuto. No campo de testes, o efeito era visível. O som de 4 canhões disparando em sequência era ensurdecedor. Onde antes havia disparos pausados, agora existia uma barreira contínua. O céu se transformava em uma cortina de estilhaços e explosões. Não havia mais espaço para o inimigo manobrar. A engenharia alemã parou de tentar ser elegante. Eles optaram pela força bruta para fechar o espaço aéreo. 800 tiros por minuto. Na prática, esse era o ritmo real de disparo considerando o tempo gasto na recarga dos carregadores. Mas essa cadência era suficiente para saturar o céu.
As primeiras unidades do Flak-Wirling chegaram às tropas na segunda metade de 1940. A produção em massa começou simultaneamente em 3 fábricas: Viena, Chemnitz e Bielefeld. O custo de cada instalação para o Tesouro Alemão era de 20.000 Reichsmarks. Isso representava 3 vezes o valor da versão com apenas um cano. O alto comando considerava o investimento justificado pela eficácia brutal. Uma guarnição de 7 homens operava o sistema. Eles colocavam a arma em posição de combate em poucos minutos. 4 artilheiros recarregavam os carregadores com sincronia absoluta. A munição acabava instantaneamente, porque a precisão da equipe era vital. O tempo de resposta não permitia hesitação. Se um carregador falhasse, a parede de fogo se rompia. Os soldados trabalhavam em um ritmo frenético. No vídeo, percebe-se o movimento repetitivo e mecânico. O ar sobre os canos tremia devido ao superaquecimento. O metal ficava incandescente e queimava os dedos dos operadores. Mas parar o fluxo de munição significava a morte. Quando os 4 canos disparavam juntos, o som não era de explosões isoladas. O ruído parecia o de um tecido gigante sendo rasgado com violência extrema. Era um som insuportável para os ouvidos humanos. O SS Hauptsturmführer Karl Wilhelm Krause comandava a unidade antiaérea da 12ª Divisão Panzer, SS Hitlerjugend. No verão de 1944, ele dominava essa arma melhor que qualquer oficial da Luftwaffe. Sob seu comando, 45 aeronaves aliadas foram derrubadas apenas no primeiro mês de combates na Normandia. Krause serviu como guarda-costas pessoal de Hitler entre 1934 e 1939. Ele carregava o apelido de Sombra. Para ele, o Flak-Wirling era a ferramenta definitiva de guerra. Em Oberndorf, os engenheiros comemoravam os resultados dos testes. Eles acreditavam ter criado o escudo perfeito para o espaço aéreo alemão. Mas os técnicos ainda não sabiam da verdade. Eles haviam projetado, na realidade, o moedor de carne mais aterrorizante da Terra. Faltava apenas um passo para essa transformação. 16 de julho de 1941. Nessa data, o quartel-general das Forças Terrestres da Wehrmacht emitiu uma ordem decisiva. O documento alterou permanentemente a natureza do emprego do Flak-Wirling. Todas as peças antiaéreas de 20 mm operando na frente oriental receberam uma atualização. Elas deveriam ser equipadas com escudos blindados. O objetivo era claro: proteger as tripulações durante disparos diretos contra alvos terrestres. A defesa aérea se tornou uma arma de extermínio na linha de frente. 88 mm. Esse era o calibre que os aviadores temiam, mas agora o terror mudava de direção. Por que as baterias antiaéreas pararam de olhar para o céu? O motivo era simples. O inimigo não estava mais nas nuvens, mas a poucos metros de distância. À primeira vista, uma ordem burocrática e vaga, mas na prática, a legalização de um massacre. O comando alemão apenas oficializou o que os soldados já faziam por puro instinto de sobrevivência. Smolensk, 1941. Tanques soviéticos rompem as linhas de defesa e a infantaria avança logo atrás, cruzando o campo aberto. Os artilheiros alemães não esperaram autorização pelo rádio. Eles giraram as manivelas. Os canos das Flak-Wirling desceram até o horizonte. Na filmagem da época, nota-se os 4 canos de 20 mm travados na horizontal. O comandante da bateria escreveu um relatório seco. No papel, apenas números e coordenadas. Na realidade, o que ele viu foi indescritível. Uma rajada curta de 5 minutos eliminou mais soldados do que uma companhia inteira de metralhadoras em um dia inteiro de combate. A engenharia alemã projetou essa arma para destruir alumínio a 2 km de altitude. O novo alvo era carne e osso. Projéteis de 20 mm explosivos e incendiários foram feitos para perfurar fuselagens e explodir tanques de combustível. Contra o corpo humano, a eficiência era absoluta. Ouve-se o som metálico do carregamento das fitas de munição. A densidade do fogo era tão alta que a infantaria no setor de tiro não tinha tempo para reagir. Os soldados não caíam. Eles não buscavam cobertura. Eles simplesmente desapareciam sob o impacto das explosões. Mas isso era apenas o começo. A Flak-Wirling deixou de ser uma defesa aérea no instante em que um artilheiro anônimo, movido pelo pânico ou pelo ódio, pisou nos pedais de disparo. Ele não mirou em um avião. Ele mirou na linha de homens que corria em sua direção.
Os engenheiros em Oberndorf, nas fábricas climatizadas, ainda não sabiam do que sua criação era capaz. Assim, o campo de batalha encontrou um novo nível de brutalidade. Junho de 1944. Os aliados dominavam os céus da Normandia. O controle era tão absoluto que os caças alemães sumiram do horizonte. Tornaram-se uma lenda, quase um mito. Para os artilheiros da divisão da juventude hitlerista, os dias passavam em silêncio. Eles vigiavam as nuvens, mas não encontravam um único alvo. Porque os céus estavam vazios, a Luftwaffe estava destruída, mas o perigo não vinha de cima, a ameaça agora rastejava pelo chão. A infantaria americana avançava sem parar. O terreno era o bocage da Normandia, um labirinto de cercas vivas que transformava cada campo em uma fortaleza natural. Barrancos de terra antigos com até 3 metros de altura. Árvores centenárias e arbustos fechados cobriam as elevações. A paisagem estava dividida em milhares de pequenos compartimentos isolados. A visibilidade raramente passava de 50 metros. Tanques não conseguiam manobrar. A artilharia disparava às cegas, sem saber onde o projétil cairia. A guerra virou uma sucessão de combates curtos e brutais. Lutas resolvidas na distância de um arremesso de granada. À primeira vista, uma unidade de defesa aérea, mas, na prática, uma bateria terrestre. A equipe do Flak-Wirling estava entrincheirada em uma dessas cercas, a 5 quilômetros de Caen. Passaram 3 dias inteiros sem disparar contra um único avião. O comandante da peça era um sargento. O nome dele desapareceu da história, não consta em nenhum documento oficial. No final daquela semana, o sargento já nem lembrava o motivo da arma ter um mecanismo de mira vertical. Os canhões foram abaixados, os 4 canos agora apontavam para o horizonte, passando pelo vão entre os troncos das árvores. Eles miravam exatamente onde os americanos surgiam todas as manhãs. O som do Flak-Wirling disparando entre as valas era ensurdecedor. 4 canos de 20 milímetros cuspindo fogo simultaneamente. O eco seco e rasgado ricocheteava nos barrancos de terra. No vídeo, nota-se, a vegetação sacode com a pressão do disparo. Soldados americanos se jogavam no chão instintivamente. Eles nem sabiam de onde vinham os tiros, mas o som já causava pânico. Não havia margem para erro. Foi nesses combates que Krauss entrou em cena. Um homem com uma biografia fora do comum. Ele já tinha sido guarda-costas pessoal de Hitler antes de se tornar oficial de combate. No meio do caos da Normandia, Krauss percebeu um defeito crítico. Era um problema técnico que os engenheiros de Berlim nunca previram. O Tribunal da Guerra exigia novas soluções. As baterias antiaéreas quádruplas estacionárias eram eficazes, mas sua mobilidade era um desastre. Para colocar o equipamento em posição de combate, os soldados precisavam desengatar o reboque do caminhão. Depois, era necessário instalar 3 macacos de suporte, nivelar a plataforma e só então abrir fogo. Em ataque surpresa, o processo custava minutos valiosos. Minutos significavam vidas perdidas sob o fogo inimigo. O oficial Krauss propôs uma solução radical ao seu comandante. O destinatário era o SS Obersturmbannführer Max Wünsche. Ele liderava o 12º Regimento de Tanques da divisão. Wünsche não era um burocrata. Ele serviu como ajudante de Sepp Dietrich e era veterano das batalhas sangrentas perto de Kharkov. Naquela região, seu batalhão destruiu 47 peças de artilharia soviéticas em um único dia. Wünsche entendia o valor da mobilidade melhor que os teóricos de gabinete. Por que esperar o inimigo se você pode se mover com ele? A ideia era simples e brutal. Eles removeram a metralhadora quádrupla do reboque original. O armamento foi montado diretamente no chassi de um tanque Panzer IV. No lugar da torre padrão, instalaram uma plataforma blindada aberta. O resultado foi uma arma antiaérea autopropulsada. O veículo conseguia acompanhar as colunas de blindados em alta velocidade. Ele abria fogo instantaneamente sem qualquer preparação prévia. Mas isso ainda não era o suficiente para a urgência da frente de batalha. Nas oficinas de campo, os mecânicos chegaram a extremos de insanidade técnica. Ouve-se o som de solda elétrica cortando o aço durante a noite inteira. Eles começaram a soldar canhões antiaéreos alemães em chassis de tanques soviéticos T-34 capturados. Até tratores de reparo foram convertidos. No pátio, nota-se o improviso. Qualquer pedaço de ferro capaz de sustentar 4 canos e se mover era utilizado. Wünsche não esperou a aprovação do quartel-general. O tempo estava se esgotando. Ele deu a ordem direta para as oficinas de campo converterem 3 tanques imediatamente.
À primeira vista, parecia um experimento desesperado, mas na prática era a única chance de sobrevivência contra os ataques aéreos. Os eventos aceleraram. No final de junho, os primeiros protótipos estavam prontos para o batismo de fogo. Assim terminou a fase de planejamento. 1944. Os protótipos já operavam em combate real. A torre aberta de 9 lados recebeu um apelido dos soldados, Wirbelwind, ou Furacão. Por que essa máquina se tornou tão letal? O design era simples, mas a eficácia nos campos de batalha superou as expectativas. Adolf Hitler recebeu o conceito pessoalmente. Ele aprovou a produção imediata. Até o outono daquele ano, as fábricas na Silésia entregaram cerca de 100 unidades. Os resultados apareceram nos relatórios. Em meados de julho, o regimento de Wunsch acumulava 219 tanques aliados destruídos. À primeira vista, um veículo de defesa antiaérea, mas na prática, uma arma de extermínio terrestre. O Wirbelwind operava de duas formas, estático ou em movimento. Para a infantaria que avançava, ele se tornou um pesadelo constante. A arma funcionava sem falhas mecânicas, ela executava com perfeição uma tarefa para a qual não foi originalmente projetada. A mobilidade era o trunfo. O veículo surgia em qualquer lugar da linha de frente. No entanto, não era a visão do tanque que paralisava os americanos. O pavor absoluto vinha de um som impossível de confundir. Na filmagem da época, nota-se, a infantaria se joga no chão ao menor ruído. Os soldados em solo aprenderam a ler o campo de batalha pelos ouvidos. Eles reconheciam cada arma alemã pelo barulho característico. A metralhadora MG-42 emitia um rugido longo e contínuo. Ao ouvir esse som, o soldado tinha tempo para deitar e esperar. Os morteiros assoviavam antes da explosão. Isso garantia um segundo de reação para buscar cobertura, mas o som do Wirbelwind era diferente de tudo. Ouve-se o estalo metálico seguido de uma cadência de disparos quádruplos. Não havia tempo para baixar a cabeça. Aquele som significava apenas uma coisa: não restava mais ninguém para ser salvo. A situação piorou rapidamente. O avanço aliado estagnou diante da barreira de fogo. Não havia margem para erro. Assim terminou o primeiro encontro da infantaria com o novo terror mecânico. Não era uma metralhadora comum. O som lembrava uma máquina de costura gigante, mas com 4 agulhas trabalhando ao mesmo tempo. O barulho de rasgo no ar era contínuo, sem pausas para respiro. Quando o disparo começava, o tempo para buscar abrigo já tinha acabado. Por que os médicos americanos ficaram perplexos? Os relatórios dos hospitais de campanha traziam entradas estranhas. Cirurgiões não conseguiam interpretar as lesões. Eram ferimentos múltiplos por estilhaços, mas em um nível incompatível com a vida humana. Um projétil incendiário de 20 milímetros fragmentava ao impacto. Ao atingir o corpo, a munição explodia. Transformava músculos, tecidos e ossos em uma massa irreconhecível. O Flak-Wirtling disparava 4 projéteis desses simultaneamente. O cálculo era matemático e brutal. Uma rajada curta de apenas 2 segundos significava 16 impactos diretos. Cada um deles era fatal por si só. Praticamente não existiam sobreviventes ou feridos para contar a história. Sobreviventes de unidades atingidas repetiam o mesmo relato. Soldados que caminhavam ao lado simplesmente sumiam em uma nuvem de névoa vermelha. Eles não caíam no chão. Eles não tinham tempo de gritar. Eles apenas deixavam de existir no espaço de 1 segundo. Mas o preço para os operadores também era alto. O uso do Flak-Wirtling contra a infantaria mudou as prioridades no campo de batalha. O canhão se tornou o alvo principal de todo o arsenal americano disponível na área. O equipamento era uma instalação aberta. Não havia blindagem para proteger os servos. 7 homens operavam o sistema em volta da arma, totalmente expostos ao fogo inimigo. Na filmagem da época, observa-se: o clarão dos disparos denuncia a posição instantaneamente. Snipers calculavam a localização pelo som e eliminavam os artilheiros um por um. Operadores de morteiros rastreavam a origem da primeira rajada. O contra-ataque vinha no minuto seguinte, cobrindo a tripulação com explosivos. O tempo médio de vida de uma tripulação de Flak-Wirtling em combate ativo era curto, não passava de 1 semana. Os eventos no fronte não davam margem para erros. Antiaéreos treinados para observar o céu enfrentavam uma realidade diferente na terra.
Seus alvos costumavam ser rápidos, mas previsíveis. Agora, eles estavam na linha de frente, sendo caçados por homens escondidos atrás de cada árvore e cada barranco. Eles matavam com uma eficiência devastadora, mas morriam na mesma velocidade de suas vítimas. Assim terminava o ciclo de fogo no campo de batalha. Agosto de 1944. Os aliados fecharam o cerco no Bolsão de Falaise. As tropas alemãs iniciaram uma retirada desordenada sob fogo constante. Nesse cenário, os Flak-Wirlings ainda disparavam, mas o alvo não era mais o céu. Por que as baterias antiaéreas mudaram de foco? Os céus da Normandia já pertenciam aos aliados há muito tempo. A resposta era a sobrevivência no solo. As armas projetadas para abater aviões viraram o último escudo de uma infantaria desesperada. As metralhadoras quádruplas protegiam a fuga e varriam colunas de soldados inimigos. Elas cobriam as últimas travessias de rios e estradas. No vídeo, observa-se: o cano das armas agora aponta para o horizonte, não para as nuvens. O que era defesa aérea virou uma ferramenta de massacre terrestre. Em 1945, o Flak 38 estava obsoleto. A tecnologia e a moral da tropa haviam colapsado. Os aliados agora utilizavam caças a jato. Eles voavam rápido demais e alto demais para os projéteis de 20 milímetros. O comando alemão já sabia disso desde 1943. Por isso, focaram na produção em massa de canhões de 37 e 88 milímetros. Eram calibres mais pesados e letais. Os Flak-Wirlings foram empurrados para posições secundárias. Muitas dessas unidades foram simplesmente abandonadas nas estradas durante a retirada final. Não valia a pena gastar combustível para rebocá-las. Após a rendição da Alemanha, milhares dessas armas caíram nas mãos dos aliados como troféus de guerra. O destino dessas máquinas foi variado. Algumas terminaram em museus, outras foram cortadas e transformadas em sucata metálica. Mas nem todas foram descartadas. Países com orçamentos curtos viram utilidade naquele poder de fogo. A Finlândia operou canhões alemães capturados até o início dos anos 70. A Iugoslávia manteve o equipamento em serviço por ainda mais tempo. O som característico dos disparos quádruplos ecoou décadas após o fim do conflito. Mas a evolução técnica não parou nos anos 40. O conceito de uma arma de canos múltiplos e tiro rápido era eficiente demais para ser ignorado. A ideia de criar uma cortina de fogo intransitável em baixas altitudes tornou-se um padrão global. O Gepard alemão, o Tunguska soviético e o Vulcan Phalanx americano são os herdeiros diretos dessa tecnologia. Todos descendem do canhão quádruplo de 20 mm criado pelos engenheiros da Mauser. No quadro atual, sistemas de radar substituíram a mira ótica. Apenas o calibre aumentou e os computadores de tiro ficaram mais precisos. O princípio fundamental, no entanto, segue intacto. O objetivo é único: destruir o alvo antes que ele tenha qualquer chance de atacar. Assim, terminou a trajetória do Flak-Wirling nos campos de batalha. Uma arma lendária. Mas o que aconteceu com as mentes por trás dela? 3 homens criaram esse inferno na Terra e precisavam responder por isso. A ironia do destino foi cruel. 80 anos depois, o desfecho ainda parece injusto. Como esses criadores escaparam da justiça? Eles eram peças centrais na máquina de guerra alemã. Mas a história preferiu o silêncio ao julgamento. Karl Wanninger ocupava o posto de engenheiro-chefe na Rheinmetall. Sob seu comando, surgiram dezenas de sistemas de armas para o Terceiro Reich. Ele sobreviveu ao conflito. Após a rendição, trabalhou na reconstrução da indústria alemã, como muitos outros técnicos de elite. O nome de Wanninger surgiu em relatórios técnicos e registros de patentes no pós-guerra. O público geral nunca soube quem ele era. Suas criações ocupam museus e livros escolares hoje. No quadro, desenhos técnicos complexos que mataram milhares. O nome do autor permanece em notas de rodapé que apenas especialistas leem. Ele projetou máquinas de matar, mas agiu como um engenheiro resolvendo cálculos frios. Na prática, a transformação de seus projetos em instrumentos de destruição ocorreu longe de sua prancheta, talvez sem o seu conhecimento direto. Karl Wilhelm Krauss passou 5 anos na sombra de Hitler. Em 1945, ele descobriu como tornar canhões antiaéreos móveis. Rendeu-se às tropas americanas em maio daquele ano. Ficou apenas 12 meses em um campo de prisioneiros. Depois da soltura, Krauss voltou para a Alemanha. Casou-se e teve 5 filhos. Assumiu a gerência de uma empresa industrial em Wuppertal. Viveu como um burguês comum.
um homem sem nada que chamasse a atenção. No vídeo nota-se, a rotina de um administrador pacato escondia um passado sombrio. Kraus morreu em 17 de abril de 2001. Faltavam apenas 3 dias para seu aniversário de 90 anos. O sepultamento ocorreu no cemitério norte de Munique, perto de outras figuras do regime nazista. Os obituários descreveram Kraus apenas como ex-guarda-costas do Führer. Ele conhecia Hitler pessoalmente e via os bastidores do poder. Não houve menção ao conceito que ele propôs no verão de 1944. Talvez ele nunca tenha tocado no assunto. O projeto era apenas um detalhe irrelevante da Grande Guerra para ele. Max Wunsch era o comandante do regimento de tanques. Foi ele quem aprovou a ideia de Kraus e forçou as oficinas de campo a executá-la. Wunsch foi capturado em agosto de 1944, durante a fuga do cerco de Falaise. Passou 4 anos em um campo para oficiais na Escócia. Em 1948, ele foi libertado. Assim como Kraus, tornou-se gerente industrial. Viveu até 1995. Em entrevistas raras, falava com prazer sobre batalhas de tanques e sua experiência em Kharkov. Ouve-se o tom de nostalgia em seus relatos, mas ele nunca citou o Wirbelwind. A arma que sua decisão ajudou a parir foi omitida. Talvez ele tenha esquecido, talvez não achasse importante, ou talvez preferisse apagar a memória. 3 homens, um engenheiro e 2 oficiais. Um deles desenhou a forma de derrubar aviões, os outros a colocaram em prática, todos seguiram em frente enquanto o mundo contava os mortos. Assim terminou a trajetória dos criadores. 3 homens e uma arma. O primeiro descobriu como tornar o armamento móvel. O segundo aprovou o conceito e iniciou a produção em massa. O terceiro deu a ordem final. Nenhum deles planejou criar um caçador de infantaria, mas todos se tornaram engrenagens de uma máquina que ignorou o projeto original e operou com uma eficiência aterrorizante. Por que a Flakwaffen mudou de função? O plano era defender os céus, mas a necessidade no campo de batalha foi mais forte que a teoria dos manuais. A história da Flakwaffen não é sobre a genialidade dos engenheiros alemães, é sobre como as armas mudam de natureza nas mãos de quem não se importa com o propósito original. O canhão antiaéreo se transformou em um moedor de carne humana. Isso não aconteceu porque Karl Wanninger desejava, nem porque a empresa Kraus planejou, e nem porque Wunsch deu uma ordem direta. A transformação ocorreu por um motivo simples. Na linha de frente, ninguém faz perguntas sobre a finalidade de uma ferramenta. Na lama das trincheiras, os soldados buscam apenas uma resposta. Isso funciona? E o Flak-Wirling funcionava. No vídeo, observa-se o mecanismo, 4 canos sincronizados em uma única plataforma. O sistema disparava 800 tiros por minuto. Na prática, o armamento transformava 1 metro quadrado de terra em uma zona de morte garantida. Os engenheiros projetaram um escudo para o céu. Os soldados o converteram em uma espada contra a terra. Entre a intenção e o resultado, abriu-se um abismo. Esse buraco foi preenchido com milhares de vidas, homens que puxavam o gatilho e homens que serviam de alvo. Não havia margem para erro. Hoje, os descendentes do Flak-Wirling vigiam os céus de cidades e bases militares ao redor do globo. Os sistemas ficaram complexos, os calibres aumentaram, a eletrônica substituiu a mecânica bruta. Mas o princípio permanece intacto. O objetivo ainda é criar uma cortina de fogo tão densa que nenhum alvo consiga atravessar. Nota-se um padrão histórico. Os engenheiros que projetam esses sistemas modernos ainda lembram da Normandia. Eles sabem que armas voltadas para o céu são as mais perigosas quando apontadas para o chão. Resta uma dúvida. Consideramos esse risco ao criar os sistemas de defesa de hoje? Ou apenas esperamos que nossas criações sigam o plano original? A história do Flak-Wirling entrega uma resposta dura. Armas possuem vida própria, e essa vida raramente segue o roteiro de quem as inventou. Assim, terminou o ciclo do metal.